Quando você estudou os complementos do verbo, ou seja, os termos associados ao verbo, foi apresentado a você o objeto direto preposicionado e o objeto indireto. E neste estudo também lhe foram apresentados o adjunto adverbial e o agente da passiva. Observe que na frase houve críticas ao projeto, nós estamos diante de um complemento verbal não precedido de preposição. Críticas é o complemento do verbo haver. Haver é um verbo transitivo direto que não exige preposição. Então, este complemento, ele é um objeto direto. Detalhe importante já você prestar atenção que ao projeto não é complemento de verbo, né? Então ele não é complemento verbal, então não faz parte do nosso estudo no momento. Esse ao projeto não é complemento verbal. Então, críticas é um objeto direto. Todos beberam da água da fonte. Observe que o complemento verbal aqui, olha, complemento verbal é da água. Da fonte não se refere ao verbo beber, mas da fonte se refere à água. Da fonte não é complemento do verbo, não faz parte também do nosso estudo no momento. Então, quando você estiver diante de um complemento verbal que vem regido de preposição, olha, vem precedido de preposição, complemento verbal precedido de preposição, muito cuidado, porque você pode estar diante de um objeto direto preposicionado ou de um objeto indireto. Como este verbo beber não exige preposição, então essa preposição pode ser eliminada, ela está na frase por uma razão estilística, ela estabelece uma diferença de sentido. Você está diante de um objeto direto preposicionado, então muita atenção. Quando a preposição pode ser eliminada, quando ela não é exigida, ela não é uma exigência do verbo, você está diante de um objeto direto preposicionado. Obedecemos às normas do concurso, olha, do concurso não é complemento do verbo, do concurso se refere a normas, do concurso não faz parte do nosso estudo no momento. Mas as normas é complemento do verbo obedecer. O verbo obedecer exige preposição a. Quando você tem um complemento de um verbo precedido de uma preposição que é exigida pelo verbo, você está diante de um verbo transitivo indireto. Já na frase, analisaram as questões pacientemente. Pacientemente é o modo como essas questões foram analisadas. Então você não está diante de um complemento verbal, mas você está diante, observe que essa palavra indica a circunstância, ela indica o modo, então você está diante de um adjunto adverbial. Por último, na frase temos a mente povoada de sonhos, observe que você tem um termo aqui preposicionado. Normalmente a preposição que mais aparece em caso semelhante a este é a preposição por, mas muito cuidado quando aparecer a preposição de. Observe que você tem um verbo auxiliar, você tem um verbo no particípio, você está diante de uma voz passiva, não é? Então, esse de sonhos, terra povoada de sonhos, ele é o agente da ação, a frase está na voz passiva, ele é o agente da voz passiva. Lembre sempre, quando você tiver agenda passiva, que ele é o agente da passiva e o sujeito, no caso, né, é um sujeito paciente. Na voz passiva, o sujeito é paciente, quem é agente é o agente da passiva. Então, muita atenção a estes termos que nós acabamos de estudar, acabamos de relembrar na hora da sua prova, para você não acabar perdendo questão.